Olá, eu sou Flávia Pesse e esse é o Decide Síndico. É um podcast voltado para direito condominial, relações interpessoais entre síndicos, proprietários, condôminos em geral. E hoje aqui eu estou com uma síndica maravilhosa, a senhora Neta, e que é muito proativa e que fala um pouquinho, dona Neta, se apresente. Boa tarde, meu nome é Neta, sou síndica do Condomínio Estrela da Manhã, em Messejana, e essa é minha doutora preferida, e posso lhe dizer que foi o trabalho que eu me encontrei, né? Trabalhei muitos anos e quando eu assumi o cargo de síndica foi onde eu me encontrei mesmo, é um trabalho que eu gosto, né? De trabalhar com as pessoas. E também a gente aprende muito, É, né? a gente precisa aprender Muito, muito, né? Como muito. lidar com conflito, como. Ixi, é muito difícil mesmo ser Muito síndico. difícil. Por isso que é um crescimento espiritual muito grande para o síndico, né? É. Enfim, dona Neta, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre um episódio que aconteceu no seu condomínio que, para mim, enquanto assessora, foi super marcante. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre aquele caso daquele rapaz que a gente não sabia se tinha sido sequestrado, se, o que que tinha acontecido. Pronto. Ele recentemente tinha chegado no condomínio, né? E eu passeando com minha petzinha na pracinha do condomínio. E ele, de repente, duas pessoas vinham trazendo ele. E quando ele me viu, ele começou a pedir socorro, pedir socorro. Daí eles começaram a pegar ele à força, amarrar, e colocaram no carro e foi embora. Amarraram, dona Neta. Amarraram, né? Ele saiu do prédio amarrado, gente. Eu fiquei muito preocupada, liguei, cheguei a chamar a polícia. Quando a polícia chegou, ele já estava dentro do carro. A mãe muito tranquila, dizendo que ele ia para uma clínica. Só que se foi passando uns tempos, o rapaz não foi aparecendo e a gente começou a ficar preocupado, né? Chegamos a até notificar a senhora para saber o destino desse rapaz, É, porque né? eu lembro que a sua preocupação muito grande era saber se de fato ele tinha ido para uma clínica ou se ele tinha sido sequestrado por algum grupo Isso, criminoso e a senhora queria poder ajudar aquele rapaz, né? E interessante que a mãe muito calma, muito plácida, e a senhora dizia, doutora Flávia, a gente precisa resolver isso, pelo amor de Deus, se esse rapaz tiver, se ele tiver morrido, se tiver acontecido alguma coisa com ele. Aí, de fato, era esquisito, porque era. como é que você vai levar uma pessoa para uma clínica? O carro não tem nada que identifique a Não, clínica, era um carro não normal. tinha um médico para Não. acompanhar. O rapaz foi amarrado com corda, né? Era corda? Isso, corda. Totalmente amarrado, assim, perna, braço, tudo. E, e aí a gente ficou muito preocupado. E a gente resolveu fazer uma mediação, não foi, dona Foi, Neta? fizemos. Com a mãe e a mãe do rapaz, a irmã e a mãe do rapaz, né? Porque a nossa preocupação era saber como estava o rapaz, se ele estava bem, se realmente ele estava fazendo um tratamento adequado, né, para a situação dele. E depois disso foi que a gente começou a conhecer a história, né? Aham. No dia dessa mediação, a mãe parecia tão consternada, né? É, Triste, pedindo, por favor, que tivesse paciência com o filho dela e tal, tal, tal. E a gente se sensibilizou com a situação, né? Ela apresentou o local, qual era a clínica. Eu achei isso muito bacana e muito humano da sua parte, que se preocupou com o cidadão, com a pessoa, né? Que, o que tinha acontecido com aquele rapaz. isso, Eu achei muito, muito interessante um traço de personalidade seu que me marcou muito. E a família meio chorosa, a irmã um pouco mais valente, assim, sem querer dar tanta informação, mas a mãe muito humilde, muito, isso. muito, por favor, não tente tirar a gente daqui, tal, tal, tal. E a gente, ninguém quer tirar ninguém de canto nenhum, a gente só quer entender o que está Só queria acontecendo. resolver e saber o que que tinha acontecendo com o rapaz, né? E graças a Deus, e realmente ele estava, segundo informações, ele estava numa clínica. Sim, a gente pediu relatório médico, a Isso, gente pediu relatório médico, a gente pediu o documento da mãe, um
ofício dela, explicando tudo que estava acontecendo e tudo mais, para resguardar o condomínio, porque depois, se acontecesse alguma coisa com esse rapaz, como é que o condomínio não tinha É. se posicionado, não tinha tomado nenhuma providência? E a maneira como ele saiu de dentro do condomínio, né? Que eu também me preocupava essa parte aí. Porque É, lá na frente. amarrado, né? É, E ele olhava, a senhora disse que ele olhava nos seus olhos e dizia assim, é. me ajude, tipo Pedir assim. ajuda, é. E aí passou o tempo. E a gente, como síndico, a gente acaba se envolvendo nessa situação, né? E puxando. Quem diz que não se envolve é porque não gosta, mas quem gosta do cargo acaba se envolvendo, né? Quem diz que não se envolve no neto é porque não tem a emoção. É, Porque não tem sentimento, não tem empatia. Porque se você vê coisas que fogem à normalidade, você tem que ter algum sentimento em isso. relação àquilo, né? Algum. Não digo nem bom ou ruim, mas algum. Se a pessoa não se Exato. importar, Mas aí depois ele voltou, uns 2 meses depois ele voltou a morar no condomínio, né? E com o passar do tempo, ele mesmo fez uma situação que foi necessário a gente tirar ele do condomínio, né? Porque ele chegou a agredir um entregador de lanche, né? E os moradores ficaram com medo da situação, porque o nosso condomínio é um condomínio antigo. E posso lhe dizer que é um condomínio muito tranquilo, de pessoas idosas que envelheceram dentro do condomínio, né? Mas conseguimos que ele mudasse do condomínio com uma, de certa forma, com amizade, sem confusão. Os irmãos, a mãe dele entendeu a nossa situação, né? E com a ajuda também da senhora, que eu agradeço, não só eu, como todo mundo do condomínio, né? Mas deu dona tudo Neta, mas assim, certo. esse episódio me chamou muita atenção, porque no país mesmo, não só em Fortaleza, estão acontecendo realmente muitas agressões a entregadores, né? Isso. Muitas agressões, assim, as pessoas estão, a sociedade parece que está doente. Nesse caso em específico, esse rapaz tinha um transtorno, tinha alguma psicose, não sei qual, mas estava se tratando, enfim. Mas é difícil para as pessoas que estão ao redor, né? É difícil. Pelo que a senhora me relatou, ele ficava andando de madrugada na garagem. Ele circulava durante a noite e quem via ficava com medo, né? Que até então a gente nunca tinha, desde 93, que eu moro num condomínio, sou moradora de lá, e nunca tinha passado por uma situação dessa. Tudo muito tranquilo, mas, enfim, Mas aconteceu. E é, o que é importante? O importante é que a gente tome medidas preventivas para que isso não aconteça, né? exatamente. Foi realmente, gente, foi realmente assustador as imagens. O rapaz, o entregador ficou muito machucado. Ficou muito machucado. A mãe do rapaz, que tentou apartar os dois, também se machucou muito. Ele bateu na própria mãe, né? E moradores que tentaram interceder. Foi uma verdadeira. Foi uma situação muito difícil, E muito aí chamou a difícil. polícia, né, dona Neta? Conte mais Chamamos a aí em polícia, detalhe esse episódio. só que veio, quando ele chegou, apareceu uma, eu acredito que foi uma advogada da família, né? E não deixou ele ir. Ele tinha que chamar o SAMU para ele de ambulância, que ele estava, segundo ela, estava fazendo tratamento. E realmente ele foi, Eu o não entendi SAMU, muito bem. Alguém chamou a uma, polícia para ele ser preso, né? Em isso, flagrante, né? isso. E aí a advogada da família do rapaz agressor disse que ele não podia ir porque ele estava fazendo tratamento. Era tratamento. Então ele tinha que ir para o hospital, não para a delegacia, né? Entendi. E realmente ele foi para o hospital, ficou uns Chegou, dias. chegou o Sim, SAMU. sim. Logo, logo chegou. Ele foi atendido, muito bem atendido, e passou um tempo lá no hospital. Nesse intervalo que ele estava, a gente estava trabalhando para que ele realmente fosse morar em outro lugar que ele pudesse ficar mais à vontade, né? Porque condomínio é uma coisa privada, né? Um ambiente privado. Todo mundo está ali, Mas todo que é mundo está olhando. coletivo, É né? coletivo. Então, assim, é coletivo. Então, todas as pessoas acabam meio que interferindo uma na vida das outras. Isso, Não porque são intrometidas, mas porque tem uma inter-relação entre elas, né? exatamente. E, Filhos que brincam, idosos, né? Então, e então a gente tem que
trabalhar essa parte, né? Deixar que os outros moradores ficassem bem tranquilos, enquanto a gente trabalhava no plano B para que as coisas saíssem da melhor maneira possível, tanto para o condomínio como para a família, porque realmente a família do rapaz não tem culpa, né? É, era muito É, dolorido. E assim, nesse caso, gente, ele era inquilino. E aí, apesar da gente ir na delegacia, pedir providências oficiais, jurídicas e tudo mais, é o que eu sempre falo, que hoje em dia, para você ser um bom advogado, você não precisa só entender de lei, você não precisa só judicializar tudo por tudo, ou qualquer coisa. Muitas coisas podem ser resolvidas pela mediação, isso. pelo senso de justiça, oportunizando as pessoas de resolver sem maiores transtornos, porque essas famílias já estavam passando por muitos Isso, transtornos, né? exatamente. Principalmente a mãe dele, que é, assim, aparentemente uma pessoa muito sofrida, muito. Eu gostava muito dela, né? Entendia, porque quando a gente é mãe, a gente entende esse lado, né? Que a gente não deve desistir, nunca desiste dos filhos, né? Por mais situação difícil. Mas quando a gente vai para o lado do síndico, a gente tem que agir É. dentro E da. aí, nesse caso, a gente entrou em contato com a proprietária, a gente explicou a situação, pediu que ela solicitasse o apartamento de volta, porque as pessoas estavam se sentindo inseguras e tudo mais. E a proprietária do apartamento também foi muito bacana, Foi, foi ótimo, muito, muito compreensiva, muito né? compreensiva, entrou em contato com o inquilino, que não era o rapaz, era o irmão, né? Uhum, Então, o irmão tinha alugado, mas o irmão sequer morava lá. Era como se ele estivesse isso, sublocando o apartamento para terceiros, né? exatamente. E aí ele saiu sem precisar de processo. Mas, dona Neta, o que que a senhora tirou desse episódio? Qual foi a lição que a senhora tirou? Ai, doutora, a gente tira tanta lição porque, primeiro, às vezes, assim, o mundo tá tão doido, tá tão sem amor, sem empatia, né? A gente tem que ter empatia pelas coisas. A gente tem que ver o lado humano, ver o estado emocional da família, né? Que já vem batalhando pelo tratamento de uma pessoa que, de certa forma, demora, não é um tratamento que a pessoa fica boa de uma hora para outra, né? Então, isso faz com que a gente tenha assim, um crescimento, que a gente procure ver o lado, não só profissional, ver o lado emocional também, Sim. para poder a gente crescer como pessoa, se tornar uma pessoa melhor, É, um profissional melhor é. também, né? A partir desse evento, a gente passou a tomar medidas preventivas, né? Isso, De apoiar, de deixar muito claro para a equipe de trabalho o que deve ser feito em cada situação. Isso que é muito importante para o síndico. No momento, porque se o momento, aquela coisa inesperada acontecer e você não tiver nenhum protocolo de ação, você fica refém da situação. Você tem que pensar rápido e não se envolver, isso, e no ímpeto talvez não seja a melhor decisão. Os funcionários também ficam sem saber como agir, porque afinal de contas também é um condômino, e aí acabam tendo um pouco de medo de agir de uma maneira ou de outra, porque eles podem ser ameaçados de demissão e etc. Então, um conselho que eu dou para o síndico é: crie protocolos. Olha, se for entrar, tem que só entra um por vez na eclusa, só entra outros depois, se identificar, se mapear no condomínio um caso em que o morador já apresenta algum problema psicológico, como esse caso, ter um cuidado redobrado e não se envolver na confusão, na briga. Síndico e porteiro não é polícia. O bom síndico não é aquele que vai lá e aparta a briga. O bom síndico é aquele que consegue tomar medidas preventivas para que aquilo não isso. aconteça ou tome as medidas que devem ser adotadas Uhum. depois que aquilo acontecer. Mas para que ele proteja a coletividade, ele tem que proteger a integridade física dele. Se eu não protejo minha integridade física, eu vou ser machucada, como eu vou proteger o condomínio? Isso, porque você tem que dar segurança para os moradores, né? Você tem que mostrar para os moradores que você é a representante, tem que ter segurança, né? E também procurar os meios legais para não
colocar o condomínio em má situação, né? E não se põe em E risco, não dona se Neta. põe em risco. E Isso mesmo. principalmente não se põe em risco. A integridade física do síndico, ele tem que ser colocada em primeiro lugar em qualquer situação. Porque quem tem que apartar a briga é a polícia. Isso. O síndico é um administrador. O síndico é um gestor. Ele não tem que ir lá e achar que tem que resolver no braço, como muita gente fala, né? Não tem que fazer isso. E tem morador que critica, porque o síndico não fez nada. Ah, tem, doutora, tem demais. Mas Mas alguém tem que dar limite, né? tem que dar limite, tem que fazer com calma, tem que manter o emocional equilibrado para não fazer besteira, né? Então, tudo tem que ser na melhor maneira possível. E esses que estão falando sempre vão falar, né, dona A Neta? gente nunca agrada, né? Nunca A gente agrada a nunca todo agrada. mundo. E eu acredito que o meu trabalho, quem não gosta é a minoria. A maioria. Tanto é que faz 10 anos que eu trabalho lá, né? Graças a Deus. Não mudei o meu ritmo desde o primeiro ano até hoje, Sim, verdade. né? E gosto do que eu faço. E acredito que vou demorar mais um pouquinho. E o Estrela da Manhã agradece, né, dona Neta? Para terminar o episódio, eu queria que a senhora deixasse um recado para os síndicos sobre sua experiência nessa situação e o que a senhora pode contribuir para que outros síndicos não passem por isso, ou se passar, passar da melhor forma. Que eu deixo o recado, doutora, é que, que sejam assim mais, observe mais as pessoas, né? Puxe mais as pessoas para a conversa, não para multa, não para notificação, e sim para educar os moradores que às vezes foge um pouquinho do regimento, da convenção, mas tudo na conversa. Eu sou muito da conversa, né? Quando cansa, beleza, é que a gente vai para a notificação, mas até enquanto não cansar, eu gosto da conversa. Gente, esse é o episódio em que a dona Neta, síndica do Gelo da Manhã, participou. Obrigada a todos pela audiência, obrigada, dona Neta, pela Obrigada participação. também por esse momento especial. É muito especial. As pessoas que vieram hoje gravar comigo são só pessoas muito especiais para mim. Eu desejo que esse podcast cresça bastante, que é um projeto novo, é um projeto inspirador e eu pretendo com ele ajudar muitas pessoas, ajudar muitos síndicos e tornar mais próxima a realidade dos gestores, dos moradores, porque só assim, com conhecimento e com troca de experiência, é que eles vão conseguir mensurar Isso, o cargo que vocês ocupam e como é trabalhoso, é importante que vocês sejam respeitados. isso. Eu agradeço muito, doutora, não só eu, como os moradores, né, do nosso condomínio, e pela ajuda durante esses 10 anos que a gente está trabalhando junto, né? Minha senhora sempre foi, posso lhe dizer que foi 100% Oh, trabalho. meu Deus! Muito E com obrigada. essa a gente termina, gente. Até a próxima. Tchau.